Olá, muitíssimo boa noite a todos e a todas. Hoje, primeira live de agosto. Enfim, decidi falar sobre amamentação, agosto dourado. Para mim, uma das épocas mais gostosas da minha vida. Amamentei 2 filhos, muito feliz, muito bacana. Olá, tudo bom, pessoal? Tudo bom, Marcos? Tudo bom, Gabi? Sejam bem-vindos. Entrem de pé direito. Enfim, esperar o pessoal entrando aos pouquinhos. Hoje a nossa live vai ser sobre amamentação e nutrição oncológica. E tudo bom, Gabi? Que saudade de você. Saudade mesmo, assim, que dói no peito, né? Pra esperar acabar essa pandemia pra gente conseguir voltar a se ver, se falar e dar aquele abraço bem apertado, que só a gente sabe como é gostoso dar, né? Saudade de você em todos os sentidos. Você da Marcelinha. Oi, Mônica, tudo bom? Entre de pé direito, tudo bom, Carlos Eduardo? Que bom te ter aqui de novo, hein? O bom filho a casa torna. Eu e minha água, já comecei pela metade. Tomei. Enfim, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Vou esperando aqueles primeiros minutinhos aí, pessoal, ir entrando, até que o Instagram lembre que tá começando, né? Organizar tudo e todos. Eu sei exatamente, ainda mais com o tema de hoje, amamentação, né? Pressupondo que, enfim, algumas das pessoas que estejam aqui comigo já tenham experimentado esse processo e que tenham filhos em casa, né? Então, acredito que todo mundo ainda conseguindo se organizar para que estejamos juntos aqui na nossa boa live de toda terça-feira às 9 da noite, né? Aproveito também para convidar todos que, enfim, que estão aqui, que convidem outras pessoas, colegas, amigos, conhecidos, para que estejamos cada vez num grupo maior de gente, falando sobre assuntos bastante pertinentes, bacanas, interessantes, imperdíveis em nutrição oncológica, sempre com um processo de multiplicar conhecimento, né? Então já aproveito para convidar a todos e todas a seguirem os meus conteúdos, né? No @doutora.alinekirchner, né? dra.alinekirchner. Todos os dias uma nova informação, um novo post. Toda terça-feira a gente conversa aqui, enfim, e também sempre convido vocês a participarem com ideias de assuntos, sempre pensando em concaternarmos ideias, né? E realmente multiplicarmos aí as nossas experiências, nossas informações e as nossas peculiaridades, né, em nutrição oncológica. Eu vou esperando aí mais um minutinho pra gente começar a conversar, né? Enfim, gosto também de ser bem criteriosa com quem chega na hora, né? Meus alunos aqui sabem, né? Eu sou bem criteriosa, assim, sou bacana, mas sou bem criteriosa de horário, enfim, de regras, né? Para que a gente realmente coloque tudo bem bonitinho no lugar, certo? Então vou esperar mais um pouquinho a galera entrar e aos pouquinhos a gente vai começando. Pra quem não sabe, a gente tá em agosto. E agosto é um mês da amamentação, porque realmente o tempo tá passando tão rápido, né? Que até a gente já se perde qual é a data que nós estamos, né? Que a gente acaba conversando com muita gente de vários lugares do país. E é engraçado que uma seguidora mandou uma mensagem pra mim falando assim: nossa, amamentação, agosto dourado. A gente já tá em agosto? Eu falei assim, sim, quando o mês começa no final de semana, a gente se perde muitas vezes, né? Então, agosto dourado é o mês que, enfim, se comemora, se conscientiza a importância da amamentação.
muitas pessoas acabam sempre ratificando, confirmando a importância da amamentação para a criança, que de fato a gente sabe o quão importante é, né? Nos múltiplos sentidos, né? Diminuição de possíveis diarreias, diminuição de possíveis infecções, diminuição de, enfim, possíveis malefícios de intolerâncias e alergias alimentares. E realmente, né, o leite da mãe é o melhor alimento para o filho, né? Mas hoje a gente vai tentar inverter essa ordem aí. E agora, faltando 3 segundos, 2, 1, pum! Comecemos! Também é importante a amamentação para a mãe, né? Isso porque já está bem documentado na literatura que o ato de amamentar está diretamente relacionado à prevenção de câncer, tá? Em especial a cânceres, né, hormônio dependentes, tá? Então, assim, câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário, tem um vínculo muito forte, tá, com a amamentação. Assim como a gente pressupõe que a criança será mais saudável quanto mais tempo ela for amamentada, também se pressupõe que você consegue diminuir significativamente o seu risco, né, a sua chance de ter câncer, em especial câncer de mama, quanto mais tempo você amamentar. Eu sou uma pessoa muito, digamos assim, pouco isolada da ideia de amamentação, porque eu amamentei bastante tempo, adorei amamentar. Amamentei 1 ano e 4 meses a minha filha mais velha, amamentei 3 anos o meu filho mais novo. Então, ao longo de todo esse tempo, mais de 4 anos de amamentação, e eles são muito próximos de idade. Então, foram quase 4 anos, 5 anos, digamos assim, ininterruptos entre idas e vindas de amamentação. E eu acho que realmente estreita muitos vínculos, e eu falo para eles que eles me ajudaram muito a aumentar aí minha proteção anti-câncer, que é justamente a doença que eu trabalho há mais de 20 anos. Tudo bom, Marina? Seja muito bem-vinda, entre de pé direito. Seja, enfim, já prata da casa, né? Então, hoje a gente está falando sobre amamentação e nutrição oncológica, né? Reforçando a importância também materna nessa questão, porque muito se fala sobre a importância da nutrição infantil, né, da parte da pediatria, mas a gente, enfim, também precisa reforçar essa importância de prevenção, né, de câncer como um todo, mas em especial daqueles que estão relacionados com a exposição de hormônios, tá? É importante a gente destacar que um dos principais laços que unem a amamentação e o câncer seria o câncer de mama, e que, infelizmente, é a maior prevalência, a maior incidência de câncer em mulheres no Brasil e também em mulheres no mundo, né? Então, é importante a gente destacar que pode estar nas nossas mãos uma possibilidade real de diminuir um fator de risco significativo, né, para nos deixarmos mais prevenidas em relação ao câncer de mama, que infelizmente ainda é muito letal em muitos lugares por diferentes motivos, né? E um deles, infelizmente, por um diagnóstico tardio. Olá, Clara! Seja bem-vinda! Que bom te ter aqui comigo! Entre de pé direito. Então, eu até anotei aqui algumas coisinhas para falar com vocês sobre o câncer de mama e a amamentação, essa relação, né, direta e indireta. Então, como eu estava falando com vocês, existem várias questões que, além da amamentação, estão vinculadas com o desenvolvimento do câncer, em especial o câncer de mama. Então, desde a idade da primeira menarca, né, que é a primeira menstruação, a idade da menopausa, do início do climatério, que é o início de quando para de ovular, né, e toda essa questão de hormônios e eles estarem diretamente correlacionados. Mas o ponto é que se sabe hoje que essa exposição aos hormônios, tá, por muito tempo,
seja os hormônios endógenos, sejam os exógenos, e causados por esse maior tempo entre os ciclos ovulatórios. Então, uma criança que, uma adolescente, enfim, que menstrua muito cedo, né? Então, existem mulheres que menstruam a primeira vez com 9, 8, 9, 10 anos e começam a ter seus ciclos ovulatórios ao longo de muito tempo. Vão entrar na menopausa, no climatério com 50, 52, 55 anos. Elas ficam muito mais tempo expostas, né, a níveis hormonais em grandes quantidades, tá? Esse aumento dessa exposição há muito tempo, né, a esses hormônios ovarianos realmente predispõe o câncer de mama, tá? Além disso, também existe uma associação direta com a quantidade de filhos, tá? Então, ou a nuliparidade, que a gente chama, que é não ter filhos, mulheres que não têm filhos, ou uma paridade baixa, porque a gente sabe que antigamente tinham muitos filhos, né? As mulheres começavam a sua vida fértil, muito pouco tempo depois já casavam e começavam a ter as suas proles, né? Então, mulheres com 20 e poucos anos já tinham 2, 3, 4 filhos, enfim, famílias de 10 filhos, né? Famílias de múltiplos filhos. E hoje em dia, realmente, a gente percebe mulheres que são mães mais tarde, né? E que têm menor número de filhos. E a Mônica tá falando aqui, vamos ver. Eu amamentei 6 anos e meio entre 3 filhos e hoje estou tratando câncer de mama. Mônica, na verdade, assim, parabéns por ter amamentado. Parabéns por ser uma heroína, porque eu sei que, enfim, é todo um processo, né, que está envolvido. Mas não é só a amamentação que é um fator de risco, né? Ela é entendida como um fator de proteção, tá? Mas não quer dizer que quem amamenta não vai ter câncer de mama. Quer dizer que diminui o risco, diminui a chance, tá? Porque o câncer de mama, assim como qualquer tipo de câncer, ele é multifatorial. Depende de uma série de coisas, tá? Inclusive de histórico positivo de família, né? Ainda mais se for por parte de mãe, pessoas muito próximas, avós, tias, primas, enfim. Existem múltiplos aspectos que estão correlacionados com câncer de mama, tá? Não é assim, infelizmente, quando a gente fala em nível biológico, né, em nível de saúde, a gente não consegue incluir uma coisa e excluir a outra. Então, assim, quem amamenta não vai ter câncer, mas vai diminuir muito provavelmente o risco, a chance, tá? E também existe uma questão que relaciona o processo da mama, né, da diferenciação celular, enfim, que pode também auxiliar, tá? Ai, que bom que entendeu. E acho importante a gente tirar essas dúvidas mesmo, né? Fazer esse processo ficar bem redondinho, né? Quanto mais redondinho ficar, mais a gente consegue realmente agregar conhecimento, multiplicar a informação e efetivamente atingir o nosso objetivo. Olá, Larissa, seja muitíssimo bem-vinda. Entre de pé direito. Tá? Enfim, então eu estava tentando explicar aqui um pouquinho essas questões que estão relacionadas, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para não esquecer de falar absolutamente nada. Então, algumas das questões que correlacionam, né, a nuliparidade ou até a baixa paridade é o tecido mamário exposto a níveis muito altos de hormônios por muito tempo. Então, o fato de que no nosso corpo, nossos hormônios são todos equilibradinhos, né? Quando a gente produz leite, a gente acaba produzindo mais algum hormônio do que outro, né? Quando a gente não só produz, né? Ele precisa sair. Então, também existem hormônios que ajudam essa saída do leite, né? Enquanto esses hormônios estão mais produzidos em maior quantidade, a gente diminui outros hormônios, né? Em especial os hormônios ovarianos. Então, assim, é importante deixar claro isso, porque há muito tempo atrás, por exemplo, era muito comum que as pessoas falavam assim, você olhava as famílias, de 2 em 2 anos tinha uma criança, e falava, não, porque enquanto está amamentando, não engravida. Não é que não engravida, é porque os hormônios estão equilibrados mais para justamente ajudar a fornecer essa amamentação ao seu filho, né? Então, de fato, os hormônios ovarianos ficam em decréscimo, ficam em desvantagem, digamos assim, de produção, e que de fato essa desvantagem de produção ela é benéfica no sentido de ajudar na prevenção do câncer, tá? Daí a Clara aqui, Aline, em caso de mães que amamentam além dos 2 anos, teria algum prejuízo?
Olha, Clara, na verdade, existem várias vertentes, tá? Vários caminhos de pensamento, tá? Deletério jamais, né? Quanto mais se amamenta, melhor a princípio, né? Se pressupõe que as crianças sejam amamentadas minimamente de forma exclusiva durante os 6 primeiros meses de vida e, se possível, atingir minimamente os 2 anos. Posso te dizer de carteirinha, porque eu amamentei muito tempo, que é uma questão muito peculiar de cada família, muito peculiar de cada vínculo, e de fato não existe um prejuízo em nível de nutrição oncológica que a gente está abordando aqui, em transpassar, em passar desse tempo de 2 anos, tá? Pelo contrário, enfim, se mantém estável ou melhor, tá? Do que as mulheres que não amamentam. O ponto é que se sabe que quando se fala essa questão de amamentação, existe muito uma questão de pudor de muita gente, de questão estética, enfim, de não querer postergar a amamentação porque acha que o peito vai cair, ou enfim, algumas outras questões que permeiam muito mais a questão de beleza do que efetivamente de saúde. E eu não estou entrando aqui no mérito de juízo de valor, cada um tem a sua interpretação e tem total direito de decidir o rumo das suas escolhas, né? As suas consequências, enfim. Mas a princípio não tem nada que desabone mães que queiram amamentar mais que 2 anos em relação a nada, tá? Espero ter respondido a tua pergunta. Enfim, e daí... Então é importante a gente deixar bem claro que existem alguns pontos que conseguem fazer esse link, tá? Entre a amamentação e a diminuição do risco de câncer. Então são basicamente 4 pontos, tá? E eu coloquei aqui para justamente a gente não deixar de falar nenhum deles. Um deles, então, como eu falei com vocês anteriormente, é a diminuição do número de ciclos ovarianos, né? Os ciclos menstruais. Então, quanto mais tempo se amamenta, menos ciclos menstruais se tem. E aí a gente acaba correlacionando a amamentação com a gravidez, né? Porque, enfim, a mulher enquanto grávida, ficando também aí com menos ciclos ovulatórios, logo depois engatando em amamentação, se realmente ficar os 6 meses com alimentação materna exclusiva, né, o aleitamento materno exclusivo, ainda suprime mais significativamente os hormônios ovarianos e assim diminuindo a exposição a esses hormônios e aumentando a prevenção, aumentando a possibilidade de não replicação, não multiplicação errada de uma célula, né? Ainda mais as células mamárias, que são células hormônio dependentes, assim como também células de endométrio, células ovarianas, tá? A segunda coisa que também é bem importante, deixa eu tomar minha aguinha aqui. A segunda coisa que é bem importante, que também está bem atrelado, é a diferenciação das células mamárias, né? Porque ao tempo que se amamenta, claro que essas células elas se diferenciam para que elas consigam efetivamente dar esse suporte de produção de leite e esse suporte de ejeção, de colocar para fora, né? De efetivamente sair o leite que é produzido, né? Então, desde os lóbulos, os ductos mamários, eles todos sofrem essa diferenciação. E essa diferenciação celular que se dá ao longo da amamentação aumenta a resistência dessa célula, tá? E dela não se transformar, dela não ter a possibilidade de ser transformada em célula maligna, tá? Então, essa diferença, efetivamente, ela é dada, claro, quanto mais tempo se amamenta, tá? Então, é aí que vem o vínculo, porque muitas vezes as pessoas falam assim, Aline, mas eu amamentei, né? Ok, amamentou, mas qual foi a quantidade? Qual foi... a frequência, a intensidade, se a gente pode falar assim, né? Oi, Laurinha, tudo bom? Entre de pé direito, seja muito bem-vinda. Fique muito feliz aí conosco, tá? Então, tudo isso entra no processo e, mais uma vez, sempre lembrando que não é uma única faceta, né? Não é um único pensamento. É uma série de fatores, como eu estava falando ali anteriormente para a Mônica, tá? Uma outra questão importante é a evolução da mama pós-parto, tá?
que também acaba atrelando esse fator de proteção da amamentação em relação ao desenvolvimento de câncer, né, em especial câncer mamário. E uma outra coisa que é muito importante, que eu acho muito bacana, ainda mais em tempo que a gente fala bastante de microbiota, né, dentro do nosso, da mama, enfim, existem também, né, uma flora, né, existem também ali bactérias bacanas e do bem que estão habitando, digamos assim, os ductos mamários, tá? E aí a fermentação, né, essa flora bacteriana, quando ela fermenta a lactose, porque o nosso leite também tem lactose, então muitas vezes as pessoas falam assim, bom, ok, mas enfim, nosso vai dar leite materno, mas será que tem intolerância? Se não tem intolerância à lactose, enfim, uma coisa é alergia, outra coisa é açúcar e é totalmente diferente. A gente tem lactose sim, e nosso filho, a princípio, a gente consegue produzir o leite mais adequado para o nosso filho, tá? Para o nosso próprio filho. E aí essas bactérias, essa flora bacteriana fermenta essa lactose lá dentro dos ductos mamários, e essa fermentação acaba por proteger de possíveis inflamações. E nessa proteção de possíveis inflamações também facilita, digamos assim, a replicação correta das células, né? E efetivamente diminui a possibilidade de replicação errada, de multiplicação errada, além de que também aumenta a apoptose, que é a morte programada das células. Então, se por acaso alguma célula se reproduziu errado ou deu alguma alteração ali, então essa célula ela é dizimada pelo nosso próprio corpo. O fato é que a gente precisa entender que a amamentação é um fator de risco modificável. E que de fato, quando a gente fala em nutrição oncológica, nem tudo a gente consegue ter nas mãos uma possibilidade real de modificar, de tentar alterar, né, esse diagnóstico. O ponto é o que a gente pode fazer para se prevenir, né? De fato, existem casos, como a Mônica estava falando ali, que mesmo amamentando ainda assim teve câncer, mas quando a gente entra nesse mérito, a gente entra numa avaliação muito específica e muito personalizada. E quando a gente está falando aqui numa live e tudo mais, justamente a gente está tentando abranger e atingir o maior número possível de pessoas e justamente diminuir essa questão, porque em escalas epidemiológicas, escalas populacionais, a gente sabe que de fato é um fator de risco modificável, realmente está, enfim, dentro do escopo da possibilidade de cada mãe de desenvolvimento desse vínculo afetivo com seu filho, mas que também traz para si mesma um fator de proteção importante e significativo, né? E de fato é modificável ao longo da vida, né? De uma mulher, né? Então, eu acho que basicamente é importante a gente entender isso. A amamentação, ela diminui o risco do câncer de endométrio, de ovário e de mama. Isso já está bem comprovado, faz parte de um dos 10 passos, né, previstos pelas associações americanas, internacionais, enfim, europeias, de combate a câncer, né, de pesquisas em câncer. Entre os 10 passos primordiais está amamentar, se possível. Claro que existem uma série de situações específicas de acordo com cada família, de acordo com cada realidade, de acordo com cada propósito, mas se puder amamentar, amamente, né? Amamente o máximo que conseguir dentro da sua possibilidade, dentro da sua realidade, dentro da sua perspectiva, tá? Então, esse é um ponto que eu achava importante a gente querer abordar, né? Reforçando aqui os 4 porquês. Então, diminuição do número de ciclos menstruais, diferenciação das células mamárias, aumentando aí a resistência nessa transformação da célula boa, né, sadia, para a célula maligna, célula de câncer, a evolução da mama pós-parto e essa flora bacteriana aí fermentando, né, a lactose e protegendo de possíveis inflamações em nível mamário, certo? Então, eu queria aproveitar o agosto dourado para que a gente efetivamente conversasse sobre isso, levantasse assim essa bandeira, entendendo que a amamentação ela pode ser benéfica para a mãe além do bebê, porque geralmente
todas as propagandas e todo o marketing que se faz é geralmente com foco no bebê, que de fato é fundamental, que de fato faz uma diferença muito significativa, mas que também traz benefícios diretos para a mãe, além dos benefícios de vínculos, de elos psicológicos, também em nível biológico, em termos biomédicos, né? Em termos de saúde, em termos de vida, certo? Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Lembrando que quem amamenta deve beber bastante água, e aí também agregando aí mais um fator positivo de saúde, né? Como um todo. Oi, Rose, seja bem-vinda. Entre de pé direito, mais uma super mãe aí, uma super amamentação, né? Enfim, advogando em prol, sendo voto positivo para que se amamente como um todo e que se diminua aí riscos de câncer como um todo, mas em especial os cânceres relacionados às mulheres, né? Relacionados aos hormônios, certo? Então, fica a dica. Se puder, amamente, né? Então, aproveitemos aí o agosto dourado para replicar essa informação, para evitar qualquer tipo de desorganização de informação, enfim, e que multipliquemos, que a amamentação também é importante para a mãe, ok? Então fica mais uma vez o convite para quem não me segue, que siga aqui o Instagram, @doutora.alinekirchner, que siga os posts, que sigam todos os conteúdos que eu vou postando. Sempre lembrando que ao longo da semana eu deixo assim uma caixinha para que venham contribuições de assuntos, venham contribuições de possíveis situações para que a gente converse sobre nutrição oncológica, né? Toda terça-feira às 9 horas estamos aqui juntos para conversar sobre algum tema bacana sobre nutrição oncológica, para que realmente multipliquemos conhecimento, né? E exponenciemos as nossas possibilidades dentro de nutrição oncológica. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, quem gostou, coloca um coraçãozinho aqui, dá um aviãozinho e manda essa live para quem não estava aqui e não conseguiu assistir online, né? Eu, como sempre, né, me comprometo a deixar essa live salva, assim como o Instagram me deixar e me permitir, né? Então, muitas vezes fica salva nos stories, agora ele está deixando salvar no IGTV, e justamente com esse processo, ok? Então, quem gostou, compartilha. Se ficar salvo no IGTV, a gente acaba perdendo aqui os comentários, enfim, as questões que vocês colocam, né? Então eu peço para que vai ali, dá uma curtida, dá um comentário, enfim, compartilhe, e que sigamos juntos sempre nesse processo da melhor vibração possível para proporcionarmos as melhores conversas possíveis de nutrição oncológica. Fica o meu super beijo, uma excelente semana para vocês. Beijo gigante. Boa semana. Mais uma dúvida. A Nutri Clara Costa, fiquei aqui, Clara. Tava entrando aqui no encerrar. Ainda bem que meu dedinho ficou. Pode perguntar. Tamo junto. Tamo junto, porque ainda dá tempo do Instagram não se auto-boicotar. Porque teve uma vez que eu fui, e de repente ele fechou. Literalmente fechou. Eu não consegui salvar nos stories, não consegui salvar no GTV. Enfim, tiveram várias pessoas que ficaram tristes comigo. A live estava cheia de gente, lotadaça, muito bacana, e ficou no processo. Mas pode falar, Clara, tô aqui. Em relação a câncer de mama em homens. Mas aí, câncer de mama em homens é outro processo, tá, Clara? Primeiro porque geralmente está atrelado com só para te responder, né, não ficar no vácuo, tá atrelado com questões hereditárias, tá, com questões genéticas, são específicos, tá, é mais comum do que a gente pensa, tá, a gente não tem ainda dados epidemiológicos suficientes, robustos, que nos digam, porque existe muito preconceito, né,
no diagnóstico. E, infelizmente, esses diagnósticos muitas vezes são tardios, né? Então, assim, te digo, por exemplo, que no tempo que eu trabalhava no INCA, a gente percebia uma prevalência mais importante, né, mais significativa lá do que esse tempo que eu trabalho com nutrição oncológica aqui em Porto Alegre, e sempre convido aquela reflexão: será que lá tinha mais gente, mais homem com câncer de mama, ou aqui que tem pouco? Na verdade, lá é um centro de referência e é muito diferente, né, as buscas, né? Muita gente chegava no INCA depois de ter passado por vários outros lugares. Então, existe câncer de mama sim, homem, é mais comum do que a gente pensa, mas não está relacionado diretamente com a amamentação, nem por parte da criança, né, enfim, do homem enquanto bebê que não foi amamentado, tá? Mas sim existe pela questão da história genética dele, que realmente pode pressupor, pode predizer o câncer de mama, sim, tá? Mas não relacionado com a amamentação, pelo menos a princípio, nenhum artigo, nenhum estudo acadêmico, científico conseguiu fazer esse vínculo com precisão e com dados estatisticamente significativos que considerem essa hipótese uma hipótese válida, tá? Realmente, câncer de mama em homem é mais por questão genética, tá? Espero ter respondido a tua dúvida. Vou até esperar um pouquinho para ver se era isso mesmo. Certo? Então, pessoal, fica meu super beijo. Meus votos de uma excelente semana a todos. Terça-feira que vem estamos juntos, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Uma excelente semana a todos. Um beijão. Tchau, tchau.